basta de murmuração. Eu quero que você comece a falar isso, basta de murmuração. E olha, para falar basta murmuração, não pode ser assim, basta de murmuração. Senão você está entrando no espírito da murmuração. Basta de murmuração. Muito bem. E estamos aqui, mais uma vez, lembrando o que diz o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Estamos aqui sujeitos a Deus. Mas tem que fazer alguma coisa também. Sujeito-me a Deus, mas não fico só quietinha, sujeitada a Deus. Eu resisto ao diabo. Eu me mostro como uma pessoa espiritual, sujeita a Deus, cheia da autoridade, do poder, da unção de Deus. Eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isto que tem que acontecer sempre. Oremos. Senhor Jesus, estamos aqui completamente submissos à autoridade da Tua palavra, Jesus. Estamos sujeitos a Deus. É a Ti, Senhor, que nós nos sujeitamos, porque é bom estar sujeito a um Deus todo-poderoso, um Deus bom, um Deus benigno, um Deus santo, um Deus justo, um Deus digno, um Deus maravilhoso, conselheiro, um Deus que é príncipe da paz, um Deus que é rei, um Deus que é Senhor, um Deus que é proprietário, um Deus que é poderosíssimo. Mas nós estamos aqui para resistir ao diabo, porque a Tua palavra diz, e nós cremos, ele tem que fugir. E ele vem, Senhor, com as suas mentiras, com as suas ciladas. Ele vem com as suas estratégias. Ele vem com seus estratagemas, com as suas vãs sutilezas muitas vezes. Mas faz o Teu povo nesta manhã, Senhor, perceber as astúcias do inimigo. Aquilo que passa muitas vezes de forma imperceptível na vida do dia a dia, nos relacionamentos, na família, no local de trabalho, até dentro da igreja, Jesus. Para que nós possamos dar um basta a esse espírito de reclamação, a esse espírito de murmuração, que paralisa, que deixa uma vida desértica. Nós repreendemos agora, já, toda a reclamação e toda a murmuração em o nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Obrigada, Bispa Silmara. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, cheios de autoridade de Jesus, aqueles que estão revestidos de autoridade, têm o poder daquele que é o poderoso, ungidos com a unção do Santo, mais que vencedores em Cristo Jesus, reino de sacerdotes. Aqueles que são chamados para reinar em vida. Hoje, nós vamos dar um basta à murmuração. Mas, o que é exatamente murmuração? A palavra murmuração, tanto no Antigo como no Novo Testamento, significa murmuração, persistente reclamação. Sabe aquela reclamação? Pim, 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 sempre voltando ao mesmo tema, ao mesmo assunto, ou à mesma pessoa, ou às mesmas pessoas, ou às mesmas situações. Murmuração é uma persistente reclamação. Murmuração é um descontentamento expresso por caras e bocas, por feições. É um descontentamento expresso com muxoxos, com interjeições, outra vez. Descontentamento também ele é expresso com palavras. Droga, puxa, que vida, que coisa. Descontentamento, quando ele é expresso, ele é uma murmuração. Murmuração é falar mal de alguém em voz baixa. O que é isso? Fofoca, segredos, sabe? Entre os dentes, no meio da língua, coisinhas nas entrelinhas. Isso é murmuração.
Questionamento malicioso. Por que será que... Está entendendo? Isso é murmuração também. Questionamentos que têm a sujeição, a suposição de alguma coisa que não está nada claro, nada explícito, nada verdadeiro, nada declarado. Então você tem que entender o que é murmuração. Persistente reclamação, descontentamento, falar mal de alguém em voz baixa, em segredo, questionamento malicioso. Eu coloquei uma frase para você entender o que é murmurar. Murmurar é um sinal de insatisfação, murmurar é um sinal de ingratidão, murmurar é um sinal de impaciência, murmurar é um sinal de ansiedade, murmurar é um sinal de falta de confiança em Deus. Então, preste atenção, porque pela definição de murmuração, com mais a definição do murmurar, né, do sinal que nós passamos quando nós murmuramos, o que nós estamos transmitindo, você vai entender que o diabo é muito interessado na murmuração do povo de Deus. Porque quando o povo de Deus reclama, quando o povo de Deus murmura, o povo de Deus está dizendo que ele está insatisfeito. Ele tem o Rei de Reis, o Senhor de Senhores, ele é salvo, ele tem vida eterna, mas ele ainda assim é um insatisfeito. O diabo tem interesse na murmuração, em instigar murmuração, porque a murmuração é sinal de ingratidão. Então, apesar de Deus ter feito por nós tudo o que fez, de ter nos libertado, de ter nos regenerado, de ter nos feito santuário dele, do Deus vivo, de ter se tornado um com o nosso espírito, de ter nos selado para o dia da redenção, a ingratidão. E o diabo gosta de crentes ingratos. O diabo quer que nós permaneçamos reclamando e murmurando, porque isso é um sinal de impaciência. Ah, está demorando, eu já orei tantas vezes, eu fui no culto, eu não vi nada. Essa impaciência mostra o quê? Falta da manifestação do fruto do Espírito, chamado o quê? Paciência, longanimidade, domínio próprio. Então mostra o quê? Carne, um crente carnal. O diabo tem interesse em crentes carnais. A murmuração, ela mostra ansiedade. Ora, se Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, então quando eu ando ansioso, eu sou um desobediente, eu estou duvidando de que Deus vai prover aquilo que eu preciso, e o diabo é o maior interessado em ver crentes ansiosos, que já estudamos aqui, a ansiedade levada em graus mais profundos, ela vira o quê? Ela vira medos, ela vira fobias, ela vira síndromes. E a falta de confiança em Deus. Quem é o maior interessado em que um crente demonstre falta de confiança em Deus? O diabo. Não é verdade? Então, amados, nós precisamos hoje aprender que murmurar é também arma de Satanás. Que reclamar, olhem para mim, por favor, que nós temos quem cuide do bebê. Murmurar é um artifício do imperador das trevas. Nós não teríamos nada para reclamar. Nós não teríamos nada diante de Deus para murmurar. Mas nós fazemos isso. E fazemos isso com frequência, não é? Então, a murmuração na Bíblia, só para você entender, ela é tratada como pecado. A murmuração na Bíblia é tratada como pecado, tá? O murmurador, ele nunca está contente com os acontecimentos. E por que ele não está contente com os acontecimentos? Ele não está contente em virtude de ter os seus planos fracassados. Então, quando ele tem uma expectativa e aquilo não acontece, se ele tem tendência a murmurar, ele vai reclamar, ele vai resmungar. O avanço até de certas pessoas em sua volta é crucial para algumas pessoas, incomoda o seu ego. Quando a pessoa é murmuradora, ela vê o outro avançar e ela não, ela reclama. Às vezes de ver um ímpio, e a palavra de Deus diz, não se compare ao ímpio, não fique vendo o avanço do ímpio se comparando ao ímpio,
Mas tem muito filho de Deus que vê o ímpio que não conhece a Deus, que não teme a Deus, que não tem nada a ver com Deus. De repente ele compra um carro novo e a pessoa ali ainda não trocou o seu carrinho velho, ela está ali numa luta, ela está, né? E ela começa a falar, como pode? Mas às vezes em pensamento. Isto é reclamação, isto é murmuração, isto é pecado. Às vezes entre crentes mesmo. Mas peraí, a pessoa chegou agora e ela já está lá em cima? A pessoa chegou agora, ela já está íntima da direção da igreja? Ou a pessoa chegou agora, imagina, e ela já tem uma bênção desse tamanho para contar? Isso é um murmurador. Isso é a pessoa ingrata. Isso é a pessoa que se incomoda. O ego dela fica incomodado. Isto é um murmurador. Então, é muito importante que a gente aprenda que o murmurador, ele sempre quer provar que o outro está errado e ele está certo. Quando você vê uma pessoa que sempre tem que provar que ela está certa, ela está certa, ela está certa, ela é uma pessoa que reclama muito, ela é uma pessoa ingrata, ela é uma pessoa que ela murmura, tá? Geralmente, amados, o murmurador é invejoso em sua vida. Geralmente, o murmurador tem falta de transparência e de honestidade na vida. Estas são apenas algumas das características de um murmurador, tá? Nós não gostamos de ser chamados ou de ser identificados como murmuradores. Por que não? Porque agora nós estamos aprendendo que o murmurador, o que ele é? Muitas vezes invejoso, muitas vezes egoísta, muitas vezes ele é ingrato, ele é sovina, muitas coisas mais. Mas nós temos que tratar isso entre nós, tá bem? Algumas vezes, quando nós não entendemos os propósitos de Deus, nós começamos a questionar os motivos pelos quais tudo dá errado. É o emprego que não vai bem, é a família que anda desestruturada, as finanças que não estão dando para compensar os gastos, são as preocupações que surgem, as opressões, a inveja, situações que nos fazem, muitas vezes, murmurar. Quando nós não entendemos desígnios de Deus, e quem não entende que Deus é um Deus de desígnios e de propósitos, e não se sujeita aos desígnios e propósitos de Deus, é infantil espiritualmente, então ele murmura. Mas por quê? Mas por que agora? Mas por que não sai? Mas como assim? Mas eu não entendo. Aí as pessoas vêm muitas vezes perguntar aos líderes, aos pastores, aos membros do corpo ministerial muitas vezes, aos bispos. Mas bispa, me fala, mas se eu já orei tanto, por que Deus... Eu não sei. Sei lá. Eu não sei. Porque as pessoas acham que nós temos as respostas que Deus não dá a elas. Se Deus não te fala, quem sou eu para te falar? Preste atenção. Então, quando a pessoa chega para uma autoridade espiritual e ela vem questionar por que Deus não está respondendo, por que Deus não está fazendo, essa pessoa é murmuradora. Desculpe, mas vamos pôr os pingos nos is e os cortes nos t's. Na verdade, ela está dando um jeito de reclamar para a autoridade de Deus. Ela está chegando para mim e está dizendo assim: você está vendo? Você está pregando, você está falando, é tão bonito, mas ele não está fazendo. Em outras palavras, é mais ou menos isso. Por quê? Nós estamos todos ouvindo a mesma palavra. Existem muitas questões nos desígnios e nos propósitos de Deus para esses porquês da nossa vida, das nossas vidas. Uma delas é que a semente é igual. Mas a Bíblia diz que tem terra que dá 30, tem terra que dá 60 e tem terra que dá 100 por 1. E eu não sei que terra é que terra e nem tenho que saber, e nem, isso é de Deus. Há mentes e mentes, há situações e situações, há trabalhares e trabalhares do Espírito Santo, há tempos e tempos, há modos e modos de Deus é soberano. Então, quando nós vamos para uma pessoa e a gente expõe a nossa retidão espiritual, mas eu estou orando, eu estou chamando a existência, agora é a graça, agora não sei o quê. Por quê? Isso é murmuração. Às vezes nós achamos que murmuração é uma outra coisa. Mas qualquer questionamento, qualquer reclamação, qualquer indagação daquilo que eu não entendo de propósito e de desígnio de Deus é murmuração.
E eu queria que hoje a igreja entendesse que isso é pecado. E o diabo adora que a gente entre por esse caminho, porque isso magoa profundamente o coração de Deus. Neemias 9:12 traz uma afirmação de algo que aconteceu lindo, né? Diz assim: guiaste-os, está falando de Deus, né? De dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Então, lembram-se desse fato narrado na Bíblia? Por 40 anos, naquele deserto, havia uma coluna. Sabe o que é uma coluna? Algo que ia da terra até o céu. Uma coluna de nuvem. Os filmes tentam retratar isso, né, de uma forma artística, poética. Para lhes, o quê? De dia, uma coluna de nuvem. De noite, uma coluna de fogo. Aquilo se transformava numa luz, num fogo, para alumiar o caminho por onde haviam de ir. Então, para eles andarem de dia, para eles andarem de noite num deserto, sem bússola, sem radar, sem GPS, sem Waze, eles tinham constantemente uma coluna de nuvem de dia e um alumiar do caminho à noite, uma coluna de fogo. Olha o Deus maravilhoso. E eles não davam valor a isso. Eles não entendiam o amor de Deus, a proteção de Deus, né, o cuidado de Deus para com eles. E você sabe a história, o povo de Israel murmurou frequentemente ao longo da sua peregrinação no deserto. E a Bíblia diz que toda aquela geração que foi murmuradora foi destruída por causa da murmuração. Bispo, isso é muito grave. Então, murmuração destrói. Murmuração impede de chegar aonde Deus tem para cada um chegar. Isso está na Bíblia? Vamos conferir, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, 10 e 11 diz: nem murmureis, nem pense em reclamar, como alguns deles murmuraram, está falando dos nossos irmãos judeus, e foram destruídos pelo, murmuraram, e porque murmuraram, foram destruídos pelo exterminador. Versículo 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa. Então preste atenção no que aconteceu com os murmuradores, para você não entrar pelo mesmo caminho. É para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A forma de Deus, a maneira de Deus, ela pode variar por causa da sua multiforme sabedoria, glória e graça. Porém, murmuração é pecado. Lá atrás, hoje será para sempre pecado diante de Deus. Então, murmuração faz ser exterminado. Não desta forma de você ser consumido e sumir, morrer, mas tem outros tipos hoje de você ser exterminado, você ser anulado, você ser apagado, você ser, né, deixado num deserto. Para muitas pessoas, a murmuração se tornou tão comum no dia a dia, amados, tão comum, que essas pessoas nem percebem quando estão murmurando. Eu falo para vocês, tem gente que acaba o culto e vem murmurar para nós. Ela não sabe que está murmurando, mas quando ela vem aqui questionar por que Deus faz ou deixa de fazer, por que tal pessoa está ouvindo essa palavra e não muda, ela está falando mal, ela está fazendo muxoxos. Ela vem em secreto, porque ela vem em 2, 3 pessoas, fala com um, fala com outro. Ela vem reclamar de alguém, ela vem reclamar de Deus, ela vem reclamar, quiçá, da palavra que está sendo pregada. Por que a palavra não está funcionando? Que tal perguntar isso para Deus? Será que alguém tem coragem de dizer: Senhor, a tua palavra não está funcionando? Que ousadia, não é? Quando a palavra de Deus corta, separa, esmiuça, não volta para Deus vazia. Então, quando alguém diz: a palavra não está falando comigo, e quer me culpar, hello, murmurador. A palavra está chegando límpida a cada coração. Aquilo que nós fazemos com o que Deus está falando, amados, só diz respeito a nós para com Deus. Deus fala claramente:
Se alguém não está predisposto a ouvir, se alguém está com críticas, com senões no coração, é outro problema. O problema não é de Deus, da palavra, e muito menos meu. Então a gente precisa começar a arrumar as coisas, porque nós muitas vezes não nos percebemos que nós somos murmuradores, sim. Que nós somos reclamões, sim. De uma forma talvez mais educada, mais sutil, ou querendo até parecer espirituais, né? Por isso, amados, que os crentes infantis espiritualmente, os crentes carnais, são os que mais murmuram. Porque eles querem tudo do seu jeito e no seu tempo. Por isso acabam se decepcionando com tudo e com todos. Os crentes carnais são os mais decepcionados com tudo. Todo mundo os decepciona, todo mundo os frustra, todo mundo apronta com eles, né? E então começam a culpar as pessoas, culpar a vida e até culpar aquele que jamais tem culpa. Culpam a Deus pelas suas próprias iniquidades, pelos seus próprios erros, seus próprios equívocos. Então, amados, quando um crente se encontra numa situação de lama, quando um crente se encontra num lamaçal, ouça, isso é fruto das suas escolhas. Eu não estou falando de alguém que não conhece Jesus, que está na lama e chega para Jesus. Estou falando de crentes que são nascidos de novo, pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, que vão morar no céu e que se encontram num tremedal de lama. Isso é resultado das suas próprias ações. É fruto daquilo que tem feito, daquilo que tem plantado. É fruto das suas escolhas, na maioria das vezes por pura teimosia. Então, não nos enganemos, amados. A murmuração é pecado e, portanto, ela é passível de disciplina do Senhor. Queria lhe mostrar o que diz Filipenses 2,14. Fazei tudo, sem murmurações, nem... Fazei tudo é fazer quantas coisas? Tudo. Então não pode reclamar. Não pode se queixar. Não pode reclamar. Não pode questionar Deus. Não pode ficar falando da palavra. Não pode falar de pessoas. Não pode fazer comparação entre você e, sei lá, qualquer pessoa... qualquer outra pessoa. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Ninguém deveria tolerar o murmurador e as suas reivindicações. Ninguém. Porque a murmuração é pecado. Ela também aborrece a paz e a tranquilidade. Olha o que diz Provérbios 21, 9. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa. Sabe o que é a mulher rixosa? Reclamona, murmuradora, fofoqueira, que não para de fazer. É melhor morar no canto do eirado, na beira do telhado, no forro da casa, do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Eu encontrei uma outra versão. E as mulheres, amadas, nós temos que mulher fala mais, então a tendência, na proporção, é murmurar mais também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí. Olha essa versão que eu encontrei. Vamos colocar, por favor. É melhor morar só, no fundo de um quintal, do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Levem isso para casa hoje. Olha isso aqui. É melhor morar só, no fundo de um quintal, do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Eu não sei por que Salomão pôs uma mulher. Como ele tinha 900, ele está falando com propriedade, eu creio, não é? Senão Deus não permitiria que isso estivesse nas Sagradas Escrituras. Olha que caos que é uma murmuradora. Um murmurador também, logicamente, né? Então, murmuradores, eles podem ter tudo, mas eles agem como se eles não tivessem nada. Porém, aqueles que dão crédito à palavra de Deus, sempre experimentarão o contentamento, a alegria, por confiarem no Senhor.
1 Timóteo 6, 6 a 8 diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Grande fonte de lucro, lucro aqui não é dinheiro, tá? Grande fonte de lucro, de benefícios, de recompensa, é a piedade, a graça, com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Você está com roupa, tem alguém nu do seu lado, me avise aí rapidinho, tem alguém? Está bem vestido. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e repare, não no reparar para criticar ou murmurar, mas veja que a pessoa está vestida dignamente, decentemente. Especialmente hoje que está frio, tem muita gente aqui com casaco, com blusas de lã, com um cachecol, um gorrinho, uma meia, um sapatinho no pé. Olha só, sustento. Você tomou um cafezinho hoje, mesmo rapidinho, de manhã? Comeu um pãozinho, um biscoitinho? Não comeu, Dio? Porque não tem, Dio? Ah, ok. Então, olha só, quem não comeu, porque não deu tempo. Ela disse, não deu tempo. Mas nós temos o que comer. Amados, e às vezes nós temos isso e muito mais do que isso, e continuamos com a reclamação, né? Tem sempre alguma coisa que a gente está insatisfeito. Isso é pecado, igreja. E o diabo é quem instiga a gente para olhar não o que a gente tem, para olhar o que a gente não tem. Para a gente não valorizar o que tem, mas para a gente dar valor para o que falta. Não é verdade? Justamente para a gente murmurar. Murmuradores são também caluniadores discretos, viu? O murmurador, discretamente, ele vai espalhando os seus descontentamentos sobre determinadas pessoas. E com essa conduta ele provoca dissensões. Porque quando um murmurador, se ele é como é que eu falei? Ele é um caluniador discreto. Se ele junta com uma pessoa e ele começa a falar, sabe, eu tenho percebido que aquele irmão, ele não é boa coisa, não. A pessoa tem percebido errado. Quem é ela para perceber alguma coisa de alguém? Quem é essa boca para falar que não é uma boa coisa? Primeiro que irmão não é coisa, é gente de Deus. E quando alguém percebe errado, percebe alguma coisa que não é boa em alguém, está passando adiante, está na carne. Isso também é murmuração. E quando começa a passar, ela está inflamando outra pessoa. Aquela pessoa que não sabia nada vai passar a olhar aquele irmão como coisa que não é boa. O diabo está ali, dizendo, fala mesmo. Discretamente, com muita lábia, muita educação, calunia mesmo. O murmurador, discretamente, ele espalha os seus descontentamentos. Às vezes é ele que é descontente com alguém. Ele que não vai gratuitamente com a cara de alguém. E ele começa a inflamar outras pessoas para também não irem com a cara. Quanto mais gente se juntar à minha carne, mais eu me sinto confortável no meu pecado. E isto também é murmuração, né? Ele vai espalhando discretamente o seu descontentamento sobre determinadas pessoas e com essa conduta vai provocando divisão, dissensão, desconfiança. Vamos ver o que aconteceu lá em Números, capítulo 12. Vamos ler só 4 versículos, 1, 2, 9 e 10. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Quando Miriam falou contra o irmão dela, ela não chegou com o megafone, o microfone, chamou a congregação e disse, ó gente, eu vou aqui falar do meu irmão. Ela foi discretamente e ela cochichou com outro irmão, com Arão. 2 irmãos falando de um terceiro. Aliás, daquele que Deus tinha escolhido para ser autoridade sobre a vida deles.
Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Não falaram à vista da congregação, falaram entre muxoxos, discreto e secretamente. E eles falaram o quê? Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. É que Moisés casou com uma negra. E nós encontramos, que não era do povo de Deus ali. E nós encontramos então 2 eleitos. E eles eram profetas. Arão era a boca de Moisés para falar com o faraó. Miriam era profetisa, louvadora. E nós encontramos 2 pessoas tão renomadas, criticando o casamento do irmão. E sendo também o quê? Preconceituosos. E eles falaram contra Moisés, criticaram a vida particular de Moisés. E diz o versículo seguinte: e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O que ela estava dizendo com isso? Ela estava dizendo: Arão, Moisés escolheu mal a mulher dele. Ela nesta pergunta já está denegrindo a imagem de Moisés e tirando ele da liderança, porque quando ela diz: o Senhor também não fala através de nós, ela está dizendo: ele já era, nós vamos assumir o lugar dele, porque nós não gostamos do casamento dele, nós não gostamos do que ele fez. O Senhor ouve cada comentário, amados. O Senhor ouve cada crítica. O Senhor ouve cada boato, cada murmuração, mesmo que em segredo, mesmo que discretamente. Ok? Vamos passar para o 9 e o 10. E a ira do Senhor contra ele mesmo que ele tivesse casado errado. Não era problema de Miriam e Arão. Mesmo que alguém faça alguma coisa errada na obra de Deus, não é problema seu nem meu. Se alguém não gostar das minhas escolhas, não é problema seu, é problema meu com Deus se eu escolher errado. As críticas são terríveis, são murmurações, são calúnias discretas, são motivos diabólicos de dividir, de colocar pessoas contra as outras. E a ira do Senhor se acende ainda hoje. E retirou-se. Esse retirou-se, o Senhor, amados, ia agir. Não estava mais ali, naquela unção, na vida de Miriam, na vida de Arão. E diz o versículo 10: a nuvem afastou-se de sobre a tenda deles. A nuvem é o que? A proteção, o guia, a unção, a presença de Deus se afastou da tenda, da casinha deles. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Existem outros tipos de lepra hoje. Mas quando a nuvem de glória se afasta, amados, então o campo do diabo está aberto para ele agir. Isso não tem nada a ver com perder salvação. Ninguém perdeu salvação, todo mundo era da eleição aqui. Mas Deus está atento àquilo que nós falamos, às intenções dos nossos corações. As queixas dos murmuradores, elas revelam também a sua imensa inquietação com o crescimento das outras pessoas. Na verdade, Miriam e Arão, eles era com inveja de Moisés. Moisés despontava como um líder especial, diferente. Então isso fazia com que eles murmurassem, com que eles reclamassem, com que eles... pura inveja, né? A pessoa fica ali inquieta porque o outro está sendo promovido, está sendo mais projetado. Os murmuradores, eles se queixam da sua realidade e se queixam das pessoas também, se queixam de tudo. Porque são pessoas frustradas com as suas próprias experiências pessoais na sociedade, na profissão, na família e até na igreja. São pessoas normalmente infelizes e amarguradas consigo mesmas. São as que mais reclamam, as que mais murmuram. Amados, Deus tem planos perfeitos para cada um de nós. E o que nós fazemos?
Nós nos esquecemos de que o Deus a quem servimos é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Portanto, igreja, não adianta reclamar. Acredite, meu irmão, minha irmã, reclamar não é a solução. E jamais será. Temos que aprender a ter domínio próprio também com a nossa boca. A murmuração, ela produz uma terrível amargura. Murmurar, além de não resolver, só agrava o problema. E murmuração é uma declaração antecipada de derrota. Você já está profetizando com seus lábios. Deus não me responde, a porta não se abre. E o diabo diz, fala de novo. Porque a tua palavra liga o céu ou liga o inferno. Fala de novo. Fala para aquele irmão lá que está demorando. Fala e vai demorar mais, porque a tua palavra tem poder. Você está profetizando com os teus lábios. Ah, mas o meu filho não tem jeito. E o diabo fala, fala de novo. Fala para outra ali agora. Meu filho não tem jeito. Quando você sair ali e você encontrar aquela irmã, ele vai perguntar, e o teu filho? Fala que o teu filho não tem jeito. Deus aqui do altar diz, eu tenho um plano para a tua família. Teu filho tem jeito. Eu sou o Deus do resgate. Eu busco as minhas ovelhas onde quer que elas sejam. Eu pego a quebrada, eu trago a perdida. Eu restabeleço a machucada. Eu saro, eu curo. Agindo eu, quem impedirá? Mas a pessoa sai lá e diz, o meu filho não tem jeito. Você está entendendo que isto é murmuração? Isto é grave diante de Deus, né? Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo de forma indireta para Deus que nós não confiamos nele, nem tampouco nos seus propósitos para a nossa vida. A murmuração, ela rouba a alegria. A murmuração, ela traz consigo a ingratidão. E você sabe que a ingratidão, ela desanima. A ingratidão desanima e ela causa o quê? Um esfriamento espiritual. Então, os murmuradores vão caindo em esfriamento espiritual. E isso entristece o coração de Deus. O inimigo das nossas almas faz de tudo, amados. Usa toda a sua astúcia para gerar em nós insatisfação. Porque ele sabe que a insatisfação leva à murmuração. E, consequentemente, a murmuração leva ao afastamento do Senhor, da comunhão com o Senhor. Quem não sabe separar tempo para desfrutar da presença de Deus através da sua palavra, através da oração, da meditação, do louvor, da adoração, perde as oportunidades de ver o Senhor operar na sua vida. Deus sabe do que nós necessitamos. E Ele provê tudo o que nós necessitamos. Então, se nós sofremos, é por consequência de pecado, ou muitas vezes sofremos porque há um desígnio, há um propósito de Deus para permitir aquilo na nossa vida. E não é nada a ver com pecado. Agora, se durante o sofrimento nós permanecemos glorificando ao Senhor, mesmo na dor, nós somos fortalecidos e Deus é glorificado através da nossa vida. Amados, é uma honra ser eleito de Deus para a glória do Pai. Quando a palavra de Deus diz, permanecer em mim, permanecer no Senhor é colocar todos os problemas no altar de Deus, para que Ele próprio resolva por nós. E quando nós fazemos isso, nós temos paz e nós temos alegria completa. Jesus jamais permitiu que da sua boca saísse uma só palavra de murmuração. E olha o que Jesus passou. Nunca ele murmurou. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca. E às vezes nós temos que aprender a ficar de boca fechada para não pecar, porque se a gente for falar, a gente vai reclamar, resmungar, murmurar. Olha o que diz Isaías 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A gente tem bastante que aprender com Jesus. Não é verdade? A murmuração entristece ao extremo o Espírito Santo que habita em nós. Por isso que Paulo diz, não apagueis o Espírito. Apaga a manifestação, o brilho, a alegria. Sabe, o fruto do Espírito, quando nós murmuramos.
Porque a revelação revela que o nosso coração não está contente com o que Deus tem nos concedido. A murmuração revela que nós não cremos nas promessas de Deus quando diz que todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas em Cristo Jesus. Então pense, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por que então murmurar quando algo nos acontece que não tenha sido consequência de pecado? Porque quando é consequência de pecado, o Espírito Santo fala, você está só colhendo o que você fez. E não adianta reclamar, plantou, colheu. Mas e quando nós passamos por coisas que não são consequência de pecado? Como que nós vamos trabalhar com isso? Entendendo que todas as coisas cooperam. Não é uma coisa boa, mas Deus vai fazer virar em bem. Vai cooperar para o nosso bem. Se Ele está permitindo, Ele tem propósitos e Ele tem desígnios. Quem sou eu para reclamar com Deus uma permissão dEle na minha vida? E se aquilo que nos acontece for consequência de pecado, também não temos razão nenhuma para murmurar, porque aí só estamos colhendo aquilo que nossa carne plantou. Não há espaço, então, jamais, em hipótese alguma, para murmuração na vida de um crente. Amém? É difícil, eu sei, amados, passar por determinadas situações, mas Deus nunca deixa faltar aquilo que realmente nós necessitamos. Então, nunca duvide do poder de Deus, amado. É justamente em circunstâncias dificílimas que nós percebemos como é grande o seu poder. Veja que Deus está falando com você neste momento. Então, preste atenção na voz dEle. Escute o que Deus está lhe dizendo através do altar, através da Bíblia, né? Através dos louvores, das ministrações de hoje. Pare agora de murmurar em nome de Jesus. Mesmo que veladamente, mesmo que discretamente, mesmo que educadamente, pare agora de murmurar. Dê um basta à reclamação. Tem pessoas que dentro da sua casa reclamam o dia inteiro. O que isso está fazendo fora do lugar? Olha, vou lembrar da mulher rixosa, mas põe o homem aí também, né? Tem relacionamentos que se tornam quase que impossíveis. Porque a pessoa vai para a cozinha, tem um negócio que ela não gostou ali, ela reclama. Ela vai para o banheiro, está faltando a toalha, ela reclama. É o filho que esqueceu de fechar a porta, ela reclama. Alguém que se atrasou, reclama. Mexeram não sei o que nas coisas dela, está reclamando. Mas, amados, esse espírito é perturbador. Isso tira a família da harmonia, isso incomoda, isso é espírito demoníaco, isso é uma coisa ruim, isso rouba a paz, tira a alegria, porque, mas vai reclamar de novo. Existem pessoas que caíram no vício da murmuração, eu sei que você sabe o que eu estou falando, é real, que não percebem como são chatas, perdoa, Senhor, a palavra. Não é bíblica e tem teológica, mas é muito ruim. Tem gente que não vê bem em nada, não vê bênção em nada, não vê coisas boas em ninguém, só vê defeito das pessoas. Você pensa, a pessoa é não sei o quê, a outra é não sei o que lá. Mas a outra está chatinha, hein? Mas no fulano, é incompetente. O outro é... Pelo amor de Deus! A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu interior é bom e será luminoso. Nós temos que aprender a ter os olhos de Jesus, amados. Olhar como Jesus nos olha, com compaixão, com amor. Não com crítica o tempo todo, só achando os defeitos das pessoas. Se Jesus olhasse para nós achando os nossos defeitos, a gente não estava mais aqui, amado. Já tinha sido todo mundo fulminado e consumido. Mas Jesus olha com amor. Jesus ressalta as coisas melhores que nós temos, amados. Tanto que Ele nos usa naquilo que nós somos bons, naquilo que nós fazemos melhor para Ele. Vamos aprender a olhar as pessoas e achar as coisas boas que elas têm.
Em vez de murmurar, falar, olha como aquela pessoa é capaz, olha como aquela pessoa é digna, olha como aquela pessoa é santa, olha como louva, olha como adora em espírito e em verdade. Não, aquele não está orando, aquele lá está não sei o quê. E você está fazendo o quê? Você está murmurando, reclamando, você está falando mal, você está criando dissensão, você está apontando coisas que para Deus, amados, não é da sua conta. Então é muito importante a gente jamais abrir os nossos lábios, emprestar a nossa boca e até os nossos ouvidos para murmuração ou para murmuradores. Amém? Nunca duvide do poder de Deus. Nunca duvide. Deus está pronto sempre para nos ajudar. Amém? Deus deu prova incontestável do seu amor por nós. Por que nós não tomamos posse desse amor? João 15, 9 diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu? Não é permanecei na reclamação e na murmuração, permanecei no meu? Olha as pessoas com amor. Traga o espírito de amor para dentro da sua casa, do seu lar. O espírito de reclamação é um espírito de aridez, é um espírito de deserto, de dor, de coisa ruim. Não deixe o ambiente onde você vive, ou as pessoas convivem com você, uma coisa áspera, uma coisa seca. Olhe as coisas boas. Amém? Renda-se aos pés de Jesus, humilhe-se. Cristo diz em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se... Não tenha medo de nada, Deus está no controle absoluto. Não precisa ficar resmungando, reclamando e questionando coisas. Então nós vamos dar um basta à murmuração. Nós vamos passar a agradecer pela nossa salvação. Porque quando nós agradecemos, não há espaço para ingratidão. Amém? Quando nós somos gratos e olhamos as coisas boas, não há espaço para murmuração, para o abatimento. A Bíblia ensina a substituir a murmuração pelas ações de graça. Nós vamos orar agora e vamos dar um basta à murmuração. Só que preste atenção, a gente vai dar um basta, mas isso muitas vezes já está como um hábito. Então, como é que eu me livro da murmuração, desse hábito que talvez... com a repetição tenha virado um hábito na minha vida, na minha casa, na minha família. Como é que eu me livro disso? Eu tenho que ter consciência de que eu preciso substituir as minhas reclamações, os meus queixumes, por uma outra coisa. Se eu falava, se eu questionava, então eu vou substituir. Por quê? Por ações de graças. Então, na hora de reclamar, você vai começar a agradecer a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele é, pelo que Ele já manifestou na sua vida. Vai ser um treinamento e o diabo vai bater em retirada, vai fugir, porque você está sujeitando-se a Deus e resistindo a uma arma que Ele usa bastante para ganhar espaço dentro da sua vida e dentro da sua família. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças. Então em tudo não é para reclamar, murmurar, é para dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para... Qual é a vontade de Deus? Que você agradeça. Qual é a vontade de Deus? Que em tudo você veja coisas boas, que você veja a mão de Deus, que você veja a presença de Deus, que você veja o agir de Deus. Então, amados, que hoje todos nós possamos dar um basta à murmuração, um basta à reclamação, um basta às dissensões, e que em nossos corações haja mais gratidão que ingratidão, haja mais contentamento que aquela insatisfação perturbadora, porque nós confiamos no Senhor das nossas vidas e tudo que nós necessitarmos, a seu tempo Ele proverá. Então, terminando este culto, eu quero que você, num ato de fé, se você sente isso, no seu coração, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado, porque nós vamos juntos agora, na unidade do Espírito Santo, na unidade do corpo de Cristo, nós vamos dar um basta. E esta coisa da murmuração não é de fora, é de dentro de nós. O basta agora é para essa atitude errada que muitas vezes domina a nossa vida. Amém? Então,
Vamos lá, com autoridade, com poder, com a unção de Cristo, revestidos dessa autoridade que Cristo nos deu, nós vamos agora nos apropriar de uma forma de vida graciosa, expulsando, expurgando isto que deixa a vida desértica, árida e que traz extermínio mesmo às nossas vidas. Então diga: Senhor Jesus Cristo, nós damos um basta nesta manhã em toda mentira do inimigo que veio à nossa vida por um caminho, por uma brecha que nós demos. Essa mentira já está fugindo por 7 caminhos. Nós estamos unidos de alma e de espírito. Nossas mãos unidas agora são a unidade da igreja, do corpo de Cristo. E é nesta unidade que o Senhor ordena a bênção. Eu quero ver mudanças na vida deste meu irmão amado, na família do meu irmão, como eu quero ver mudanças na minha própria vida e na minha amada família. O inimigo tem tentado nos convencer de que vamos perder, de que vamos ficar mal, de que vamos sofrer, de que vamos ser infelizes, de que vamos passar por miséria. Mas hoje, nós nos levantamos com fé, com força, com poder, com a autoridade de Jesus Cristo, para dar um basta à murmuração, um basta à reclamação, um basta aos queixumes. Na autoridade do Espírito Santo, nós rechaçamos toda reclamação que nós temos feito, toda ingratidão para com Deus, para com as pessoas. Nós rechaçamos todo tipo de murmuração. Nós repreendemos a persistente reclamação. Nós repreendemos o descontentamento. Nós repreendemos o falar mal de alguém. Nós repreendemos o questionamento malicioso. Nós repreendemos a insatisfação com a vida. Nós repreendemos a ingratidão, a impaciência, a ansiedade, a falta de confiança em Deus. Em nome de Jesus, nós dizemos basta. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Ele é o grande eu sou, Ele é o todo-poderoso, Ele é o Deus dos impossíveis. Ele está aqui agora, vendo a nossa fé e a nossa unidade. Solte a mão do irmão e mande agora uma palavra para a sua casa, para aqueles que não estão aqui conosco neste culto. Senhor Jesus, Tu disseste profeticamente: filhos, filhas, irmãos, irmãs, mulheres, casa, família. Por isso, Pai, nós mandamos agora uma palavra de vitória, de libertação, especialmente onde havia murmuração na minha família, onde havia reclamação na minha casa, um dardo inflamado do maligno, que entrou por um caminho e produziu insatisfação de viver, uma persistente reclamação, está acabada hoje, em nome de Jesus. Essa arma forjada contra a minha família não prosperará. Com o escudo da fé, eu apago agora todo o dardo inflamado do inferno lançado contra a minha casa, que a fez murmurar contra Deus e contra pessoas de Deus. Nesta manhã, eu declaro que eu e a minha casa, com gratidão no coração, serviremos ao Senhor. Eu não me calarei, eu não fecharei os meus lábios, eu não recuarei, eu não me atemorizarei, eu não me intimidarei, mas eu lutarei e vencerei. Eu tenho a ousadia de dar um basta na murmuração, nesse pecado tão grave que fere o coração de Deus. Basta de murmuração, em nome de Jesus. Basta de murmuração, em nome de Jesus. Basta de murmuração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia.